Olá, turma! Vamos dar início à segunda unidade da nossa disciplina de microbiologia. Para falarmos dos principais grupos de micro-organismos, vamos iniciar estudando os vírus, que são seres acelulares, portanto, representam o limite entre o mundo não vivo e o mundo celular. Essa unidade ela está subdividida em características gerais dos vírus, morfologia viral, classificação dos vírus, reprodução dos vírus e as viroses, que são doenças causadas por vírus. A virologia é a ciência que tem por objetivo o estudo dos vírus. Como vocês podem ver, essas carinhas zangadas, bravas, aí representadas na imagem, referem-se aos vírus, que são seres causadores de doenças. Sempre. Os vírus, eles tomam de conta do aparato celular, dos organismos que eles infectam, para que eles possam produzir seus componentes morfológicos, para replicar o seu genoma e produzir novas cápsulas proteicas. E, para isso, eles sempre danificam a célula hospedeira. Os vírus, eles também são seres muito pequenos, pois eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles são partículas infecciosas que se instalam dentro da célula hospedeira e por isso eles apresentam um tamanho inferior à célula. Como vocês podem ver nessa representação, a gente tem a comparação do tamanho de uma célula bacteriana, de um Staphylococcus aureus, comparando com o tamanho dos vírus que podem invadir essas células hospedeiras, como, por exemplo, os vírus da clamídia, o poxvírus, vírus da varíola, da influenza e o picornavírus, que é o vírus da polio. Todos esses vírus aqui representados na imagem, eles são vírus infecciosos de células humanas. E aí, eles são, como vocês podem observar, eles são menores do que uma bactéria, que é menor do que a célula eucarionte. Então, os vírus, eles são definidos como seres acelulares, são desprovidos de células, e são pequenos parasitas intracelulares obrigatórios que utilizam o aparato enzimático do seu hospedeiro para a síntese dos seus componentes e também, logicamente, para se perpetuar na natureza. Os vírus, eles são seres dependentes das células. E aí, até para a gente compreender essa relação de metabolismo viral, a gente diferencia, a gente classifica os vírus como vírion, quando ele é um ser ametabolizado, digamos assim, quando ele não tem metabolismo ou quando ele não apresenta algum indício de atividade vital fora da célula hospedeira, ele é chamado de vírion. Enquanto dentro da célula hospedeira, onde ele está comandando o metabolismo celular, ele é um ser que apresenta características vitais, pois ele cresce, ele se desenvolve, ele se reproduz, ele se replica e ele sofre mutações. E aí sim ele é chamado de vírus. Durante muito tempo também, alguns seres ou algumas partículas infecciosas, eles também foram denominados vírus. Hoje eles são chamados viroides e prions. Os viroides são parasitas de plantas. Eles são chamados de fitopatógenos, pois eles causam doenças em vegetais. Eles são constituídos de um pequeno RNA circular, mas eles não têm capacidade de produzir suas proteínas e nem de se replicar independentemente. Eles diferem dos vírus, pois são parasitas de maquinária transcricional, enquanto os vírus são de maquinárias de tradução celular. Ou seja, eles fazem com que a nossa célula, ou as células infectadas, elas codifiquem o genoma viral, a partir dele, produzam RNA para a síntese proteica e produção de novos vírus. Já os prions,
eles são agentes infecciosos muito menores que os vírus e eles não possuem material genético que levam à produção desenfreada de algumas proteínas e causam efeitos degenerativos em humanos, né? Eles causam problemas cerebrais, né, nos seres humanos. Nós não podemos confundir viroides e prions com vírus, embora durante muitos anos isso aconteceu. Mas afinal, os vírus são ou não são os seres vivos? Gente, no mundo científico, ainda hoje existe essa divergência. Existem cientistas que consideram os vírus seres vivos, pois eles apresentam características de seres vivos, como capacidade de reprodução, eles apresentam um genoma, eles sofrem mutações e eles têm a capacidade de se adaptarem ao meio em que eles se encontram e de crescer. E o outro grupo de cientistas não considera os vírus os seres vivos, exatamente com base na teoria celular, que diz que todos os seres vivos são constituídos por células. Então, por eles serem acelulares, eles não são considerados seres vivos. Mas e você? Você considera ou não considera o vírus um ser vivo? Isso é uma opinião pessoal, ok? Em relação à doença, os vírus, eles, para atingirem uma célula, né, para acontecer a enfermidade, depende muito da célula hospedeira. A célula infectada, em relação à célula infectada, cada vírus tem um tipo de célula a ser escolhido para a infecção, né? Como, por exemplo, vírus de influenza, de H1N1, de Covid, ele atinge células respiratórias, células do nosso sistema respiratório. Então, cada vírus ataca um tipo específico de célula. Pode ser uma hemácia, pode ser um linfócito, pode ser um neurônio, vai depender do tipo viral. E o resultado da infecção, ele depende principalmente da imunidade do hospedeiro, para dizer se a infecção vai prosseguir ou se ela vai ser combatida pelo sistema imunológico, se o ciclo reprodutivo do vírus é um ciclo lítico ou um ciclo latente, aí a gente vai estudar um pouco mais à frente, e se esse vírus ele teve capacidade de se integrar ou não ao DNA da célula hospedeira. Os vírus, morfologicamente, eles são constituídos de uma cápsula proteica, chamada de capsídio, e dentro dessa cápsula a gente tem um tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Em relação ao ácido nucleico, os vírus eles são classificados em vírus de DNA ou vírus de RNA. Eles são partículas muito pequenas, geralmente eles medem entre 20 a 250 nanômetros e não são visualizados em microscopia óptica. E seu estudo em laboratório depende da célula hospedeira. Então, os vírus, para eles serem cultivados em laboratório, eles precisam do tecido do hospedeiro. Precisa de uma célula animal, de uma célula vegetal ou de uma bactéria para que ele se replique, né, para que ele fique metabolicamente ativo e possa ser estudado em laboratório. Os vírus eles são constituídos de capsídio e genoma. O capsídio nada mais é do que a membrana viral. Não confunda o capsídio com membrana plasmática. A membrana plasmática é constituída de fosfolipídio e proteína. Já a cápsula viral, ela é apenas de origem proteica. Tem por finalidade proteger o ácido nucleico, ou seja, o genoma viral, e separá-lo do meio externo. É constituído de um único tipo de proteína, sintetizada pelo ácido nucleico viral. Então, o vírus, quando ele entra e toma de conta do metabolismo celular da célula hospedeira, ele começa a produzir novas proteínas para formar a cápsula viral. O genoma viral é a base genética do vírus.
pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus apresentam uma proteína chamada transcriptase reversa, que dá ao vírus a possibilidade de alternar o seu tipo de ácido nucleico. Ora, ele é um vírus de DNA, ora, esse DNA ele se transforma, né, em RNA e vice-versa. Aqui nós temos a imagem de um vírus, né? Esse vírus, ele pode ser, aqui a gente tem a cápsula viral, dentro a gente tem aqui um RNA, e aqui, ó, as bolinhas representam a transcriptase reversa. Esse vírus aqui é um vírus que apresenta um envelope. Além da proteína, ele vai ter um envelope, que é constituído por resquícios de membrana plasmática da célula afetada. Então, em relação à presença ou não do envelope, os vírus são classificados em vírus não envelopados e vírus envelopados. Vírus não envelopados são aqueles constituídos apenas da cápsula, né, do capsídeo e genoma. Já os vírus envelopados, eles apresentam capsídeo, genoma e um envelope viral, como falado anteriormente, constituído, né, de resquícios de membrana plasmática da célula hospedeira. Em relação às formas dos vírus, a gente também pode classificá-los, né, em vírus de forma icosaédrica, quando ele é constituído de 20 triângulos equiláteros na sua constituição, né, no capsídeo. Helicoidal, quando ele forma esse formato aqui mais cilíndrico, né, como por exemplo nós temos o vírus do mosaico do tabaco, e o seu genoma ele é em formato espiral. E alguns vírus eles têm uma formação, uma constituição que a gente diz que é a constituição complexa, onde ele não tem uma forma definida, tá? E como, por exemplo, a gente tem esse tão conhecido vírus, que é o vírus bacteriófago, que está presente nas bactérias, né? São vírus de bactérias. Em relação à reprodução dos vírus, os vírus eles podem se reproduzir de forma lítica ou lisogênica. O ciclo lítico é aquele onde os vírus eles inserem o seu material genético, eles se aproximam da membrana plasmática do hospedeiro. Ali eles depositam o seu genoma e esse genoma ele toma de conta, ele comanda o aparato celular, ou seja, ele toma de conta do metabolismo celular. Uma vez invadindo a célula hospedeira, a célula começa a produzir para a replicação do vírus, produzindo capsídeos e o genoma viral. E aí, ele, após atingir ali grande parte, né, ocupar um grande volume no interior da célula, ele vai causar o rompimento da membrana plasmática, que a gente chama de lise da membrana celular, e libera novos vírus, né, que aqui, nessa forma, ele está na forma de vírion, para que até ele chegar a atingir uma nova célula. No ciclo lisogênico, a gente tem uma adesão do DNA viral ao DNA celular. Então, o vírus, ele se aproxima, ele insere o seu material genético, que vai até o DNA celular. Quando ele chega ao DNA celular, ele se integra, ó, ele faz uma integração ao material celular, e aí todas as vezes que a célula se replica, ela está replicando também pedaços de vírus, de DNA viral. E aí, da mesma forma do ciclo lítico, a célula produz novos capsômeros, produz novos genomas, e até ocorrer, né, a lise da célula. Porém, no ciclo lisogênico, a célula para de ter o seu DNA próprio, né, e passa a ter um DNA incorporado a um DNA viral. Em relação às viroses, o que são viroses? Viroses são doenças causadas por vírus.
As viroses rompem barreiras protetoras do corpo. Elas destroem as células de alguns tecidos e desencadeiam respostas imunológicas e inflamatórias destrutivas. O grau de virulência, ou seja, o grau de acometimento da doença, é determinado pela natureza do vírus, ou seja, a gente tem doenças virais que são mais leves e aquelas que são mais agressivas. Vai depender da interação do vírus com a célula hospedeira e também da nossa resposta imunológica em relação ao hospedeiro. Como, por exemplo, na época da pandemia, né? A gente via pessoas que eram acometidas pelo vírus da Covid-19 e tinham sintomas leves, enquanto aquelas, né, que ficavam graves e algumas, né, foram até a óbito. Então, depende muito de como está a nossa imunidade. Nesse quadro, nós temos, né, as principais viroses que atingem os seres humanos. Como vocês podem ver na forma de transmissão, a grande maioria das viroses, elas são transmitidas por saliva ou por secreção nasal. E apenas a raiva, né, que é por mordida ou por picada, né, por mordida de animal infectado. Como sugestão de aprofundamento dos estudos, a gente tem 2 livros, né, disponíveis no AVA. Um refere-se à aula 4, essa aula 4, no capítulo está dividido junto com o estudo dos fungos, e o capítulo 3 do livro de microbiologia básica do Teixeira. Além disso, nós temos aqui um vídeo, né, explicativo no YouTube, e como reflexão do final da aula, o seu foco é o que determina o seu crescimento. Se você foca na dificuldade, ela cresce. Se você foca em você, aí você que cresce. Bons estudos!